Agora, pessoal, eu misturei aqui. Massa acrílica, 3 copos, meio copo de barro de construção, ou pode ser terra vermelha, terra aí do seu quintal, aí de qualquer lugar. E 1 copo de areia, não muito cheio, aquele copo americano, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu misturei bastante, deu uma cor, e aí agora eu vou passar aqui. Vou passar aqui tudinho e depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o desenho do tijolinho. Pessoal, depois que eu passo com a espátula, eu tô passando uma faca que é para poder ficar mais nivelado. Eu achei que com a faca tá nivelando melhor do que com a espátula. A meu ver, né? Cada um faz do jeito que achar mais fácil. Eu coloquei o bloco de concreto em pé, né? Porque eu quero uma casinha mais alta, né? Pessoal, a massa acrílica ela seca bem rapidinho, então depois que você passar, você já tem que vir desenhando. Aqui você pega um palitinho de churrasco, um palitinho do quintal, qualquer tipo de palito e vai riscando aqui. Vai devagarinho, da maneira que você der conta. Não precisa ficar perfeito, porque as casas nem é perfeita a colocação dos tijolos. Então você vai riscando aqui. Primeiro eu sempre gosto de fazer esses riscos horizontais primeiro, para depois vir fazendo os outros risquinhos verticais. Ó, a massa acrílica ela seca bem rápido, viu, gente? Então tem que... Se você não conseguir fazer rápido, o que você faz? Faça só num pedacinho, risca, depois passa outro pedacinho, não tem problema nenhum. Ó, errou, igual eu errei aqui, vem e passa a espátulazinha de novo, desmancha, não tem problema. Ó, errou, passa a espátula, vem de novo com o risco. Riscou. Olha, eu primeiro faço todos esses aqui, depois eu venho com o outro. Vai limpando o palitinho para tirar o excesso de massa. Eu gosto de passar também, gente, 2 vezes para ficar bem demarcado. Para ficar bem demarcado aqui os risquinhos. Pronto, agora eu vou vir aqui em cima, riscando a outra parte vertical do tijolinho. Por exemplo, se eu risquei aqui, aí eu vou riscar aqui no meio. Vou riscar no meio dos dois, ó, no meio dos dois, no meio dos dois, no meio, no meio. Agora que ficou umas bolinhas aqui, aí vocês vão tirando assim, consertando aqui. Não tem problema nenhum assim. Ó, vai tirando os excessos, consertando onde ficou. Vai remodulando aqui. Remodelando aqui onde vocês deixaram sobrar aqui. Gente, tem que colocar a mão na massa mesmo, literalmente. Não precisa ter nojo da massa, ai, agonia da massa, vou estragar a unha, então coloca a luva. Ou tem que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, eu não consigo mexer sem me sujar e nem sem colocar a mão mesmo. Eu gosto de colocar a mão.
Não é isso aí. Agora a gente vai esperar na média de umas 5 horas se for um dia de sol, para ela ficar bem sequinha. Se não for um dia de sol, eu acho que pode esperar até de um dia para o outro, para a massa ficar completamente seca. Daqui a pouco eu mostro mais para vocês. O telhado, gente, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar uma pasta só, ela dá a medida certinha, aquelas pasta de plástico escolar, ou que guarda documento, que vem com elástico da papelaria. E a gente pega ela, corta os quadradinhos de EVA, né? E vai colocando um sobre o outro. Faz uma fileira todinha, um após o outro, e depois vem por cima, a próxima fileira do telhado vem por cima. Aí vamos pregando até lá na ponta. Se não der exatamente lá na ponta, não tem problema, a gente depois apara com a tesoura. O tamanho desse telhadinho é de 3 centímetros, cada telhadinho desse de EVA. Eu aproveitei os EVAs que eu tinha aqui, que fazia tarefa escolar, coisa de artesanato, e não joguei nada fora. Então eu acabei utilizando tudo isso aí. Vocês podem também comprar o EVA, que é bem baratinho, né, para fazer isso aí. 2 folhinhas de EVA são suficientes. Eu colei com cola quente sobre o plástico mesmo, ficou bem pregadinho. Depois não tem problema essa cor, gente, que ficou. Não importa a cor do EVA. Se quiser comprar marrom, compra para facilitar a tinta depois. Aparei as pontas, né, onde ficaram mais sobressaindo, fazer o acabamentinho. E depois, gente, eu vou passar o primer e depois a tinta por cima do telhado. Peguei então umas tabuinhas que eu tinha aqui de ponteiras, que eu fiz banquinhos, mas vocês podem também pegar e cortar qualquer pedaço de tábua. Peguei outro pedaço de EVA de triângulo, do tamanho da tábua, preguei um papelão por cima só para dar uma firmezazinha na hora de pregar. E colei, risquei, cortei do mesmo tamanho. Depois eu vou colar também com cola quente. Gente, a aderência da cola quente com o EVA é muito boa, muito boa. O EVA cola muito bem, o papelão cola muito bem na argamassa, né, que eu passei em cima do bloco de concreto. Então a gente não precisa ficar com medo. Agora, essa parte de papelão, é claro, e a de madeira, ela vai ficar coberta com material que não pega água, né, igual ao EVA, não molha. E ainda por cima, gente, eu vou passar o primer, né? Ou vocês podem passar aquela tinta tipo chalk paint caseira, né? O pessoal está fazendo muito aí na internet. Você pode passar em cima também, que ela é hidrorrepelente, né? Ela evita que estrague a casinha tão rápido. Nas laterais eu coloquei também um pedaço de EVA, cortei para tampar aqueles buracos que ficam na lateral. E depois eu vou fazer um acabamentinho, né, para não aparecer nenhum desses vãos, né? Essas frestas que ficam nas laterais, no meio, não vão aparecer depois, gente, porque a gente vai colocar portinha, vamos colocar telhado, vamos colocar plantinhas, falsas plantinhas de biscuit. Então eu preguei só para dar um rumo nas janelas e nas portas, eu coloquei o EVA com a fita crepe. Cortei o tamanho que eu acho que ficou mais condizente com o tamanho dos 2 blocos de tijolo, né? E colei o EVA. Depois nós vamos pintar esse EVA. Peguei a caixinha de leite, gente, e fiz uma chaminézinha, né, lá para cima. Colei ela, desmontei e colei, porque a chaminézinha é muito boa a caixa de leite é muito boa para fazer isso. Um pedaço de papelão. Esse pedaço de papelão depois a gente vai fazer uma varandinha na porta de cima. E preguei um pedaço de plástico de pasta também, para fazer tipo um rufozinho. E depois colei tudo, né, que eu tinha de colar com EVA, com papelão, para o telhado. Coloquei as 2 laterais. Sempre com cola quente, né? Coloca e segura um pouquinho. É claro que depois a gente vai vir estruturando o telhado, né?
com a pasta e tudo para ele não cair. Não precisa ficar com medo de as laterais serem firmadas só com essa cola que a gente passou, não. Vai vir mais. Passei cola quente nas laterais para colar entre a pasta de plástico e a madeira, né? E EVA e tudo. Passei bastante cola, gente. Não tive pena de cola quente, não. Fui passando bastante. Colei, cuidado com os dedos, que a gente dá uma queimadinha no dedo de vez em quando. Aí vim com a chaminézinha, colei. Depois também vai ser feito um acabamentinho em volta da chaminé. Não vai ficar aparecendo essas pontinhas estão saindo assim, estão aparecendo tanto não. Depois colei as janelinhas na casinha com a cola quente também. Vim na onde estava pregado com fita crepe e já colei para elas ficarem no lugar para depois a gente trabalhar em cima. Essas janelinhas depois eu vou vir com uma massinha de biscuit, gente. Vocês podem fazer porcelana fria, biscuit, durepox, o que vocês tiverem para trabalhar com isso aí. EVA, aquela massinha de EVA, ela suporta a água. Então vocês podem trabalhar com isso aí. Eu preferi trabalhar com a massinha de biscuit. Muito simples, gente, não tinha segredo nenhum. Só fiz uma cobrinha mesmo, enrolei na mão, fiz uma cobrinha. E fui colocando em volta como se fosse assim a moldura da janela, a moldura da porta, a moldura das laterais. Nessa parte eu ainda estou fazendo como se fosse um pedacinho de galha subindo aí na casinha. Aí eu fui colocando, espremendo direitinho para ela fixar. Ela não descolou não, gente, eu não precisei passar cola não. Aí fiz os galinhos mais finos, fui apertando para fixar na argamassa. Como ela é porosa, a argamassa, né? Ela tá cheia de uns carocozinhos assim, não sei como chamar, mas ela fixa, né? O biscuit. Aí coloquei nossa varandinha lá, depois fui colocando as folhinhas de biscuit. Gente, as folhinhas de biscuit eu fiz na mão assim, muito improvisado. Mas se vocês quiserem fazer uma coisa mais caprichada ainda, vocês podem entrar na internet. Eu fiz à noite assistindo televisão, no outro dia já estava sequinha. E eu fui colando ali com cola quente. Pode ser colado também com aquela cola instantânea. Pode ser colado com vários tipos de cola. Cola de silicone. As portinhas a gente vai fazendo assim, colocando a moldura nas portinhas e as molduras de biscuit. Depois eu vim com uma faquinha assim para fazer de conta que é um tijolinho e fui colocando em volta. Pronto. Depois, gente, eu misturei assim algumas tonalidades de tinta acrílica ou tinta PVA que eu tinha aqui, misturei com bisnaga. Essas bisnagas, essas bisnagas que você compra aí baratinhas, R$7 na loja de construção, e fui passando. Você pode misturar também um pouquinho, se quiser, uma bisnaga com cola, e vai passando em volta nas galinhas marrons, nas folhinhas.